Bom dia, meus queridos. Estamos iniciando mais um ano letivo, o ano de 2022. E para começarmos esse ano, nós vamos fazer uma recapitulação do que nós vimos nos anos anteriores. Vocês estão chegando agora no ensino médio, nessa nova proposta, do estado do Paraná, o NEM, o novo ensino médio. E nós vamos fazer nessas 2 primeiras semanas uma revisão, que eles chamam de nivelamento, para que nós possamos recordar algumas informações que foram ditas, alguns conteúdos que foram trabalhados nas séries anteriores, mas que serão muito importantes para a continuidade desse nosso estudo. Então sejam muito bem-vindos a essa primeira aula de Geografia. Nessa primeira aula, como eu já disse, nós vamos recordar algumas informações, começando então pelos conceitos básicos da geografia. Começo então fazendo uma primeira pergunta: o que é geografia? Geografia, se nós formos pegar pela epistemologia da palavra, geo, terra, grafia, escrita, então seria a descrição da terra. Mas a geografia é muito mais do que isso. É uma ciência de síntese que tem como objetivo estudar as relações da sociedade com o espaço natural, ou seja, como que o ser humano transforma o espaço natural para dar a ele características de um novo espaço, um espaço adaptado às necessidades do ser humano. Então a geografia é uma ciência que tem como objeto de estudo o que nós chamamos de espaço geográfico, que é o espaço da relação entre o ser humano e a natureza. Esse espaço geográfico, para estudos da geografia, pode ser dividido em categorias, categorias de análises geográficas, que nós vamos chamar de lugar, nós vamos chamar de região, território e paisagem. Cada um desses conceitos com suas características. Vamos entender primeiramente o que é uma paisagem. Paisagem nós podemos encontrar aí como definição tudo que é possível ser visto, tudo que podemos ver ao lançar o olhar a um determinado espaço. Mas nós podemos também atribuir a esse conceito paisagem outros sentimentos, não só o que podemos ver, mas também o que podemos ouvir, o que podemos sentir com o olfato, por exemplo, de um determinado espaço. Então, a paisagem é tudo que podemos ver e sentir do espaço geográfico. E a paisagem também, ela é bastante íntima, A leitura de uma paisagem por uma pessoa não necessariamente é a mesma leitura que outra pessoa vai fazer daquela mesma paisagem. Mas para ficar fácil de entender, nós podemos aqui exemplificar 2 tipos de paisagem bastante distintos, que é a paisagem urbana, formada então por espaço urbano, que nós conhecemos por cidades, com suas características, moradias, prédios, ruas asfaltadas, comércio, indústria, prestação de serviço. E nós podemos também pensar na paisagem rural, com suas características, que seria a produção agropecuária, estradas nem sempre asfaltadas ou pavimentadas, com menor presença de moradias e equipamentos construídos pelo ser humano, como indústrias. Pode ter lá na paisagem rural, mas é algo com menor representatividade, certo? Então, paisagem, tudo que podemos ver, sentir e interpretar sobre um determinado espaço, que nós vamos aqui distinguir para ficar como exemplo o espaço urbano e o espaço rural. Território. Qual seria essa categoria? Que definição seria a categoria de território? Nós vamos entender o território como todo o espaço definido por uma relação de poder. Então, quando uma pessoa ou um grupo tem poder sobre um determinado espaço, ele constitui ali o seu território. Esse poder pode ser lícito ou ilícito. Lícito quando ele é um poder reconhecido juridicamente, legalmente. E ilícito quando essa relação de poder
ela vem através de um poder não legal, não constitucional. Vamos dar como exemplo, né, um território ilícito, o território do tráfico, né, um espaço onde determinada facção criminosa tem um poder sobre aquele espaço, tem uma influência sobre aquele espaço, aquele território delimitado que, vamos dizer assim, está sobre o seu poder. Isso constitui o território e, de uma certa forma, um poder ilícito. Já um território caracterizado licitamente, o território de um país, né, o espaço geográfico que pertence a um país, como, por exemplo, o território brasileiro. O território de 8.514.876 quilômetros quadrados de terras emersas que pertencem ao Brasil, caracterizam, então, o seu território. O território de um país não é formado apenas pela extensão territorial de terras emersas, mas também pelo seu espaço aéreo e pela porção de oceano que pertence a ele, caso este país tenha fronteiras com o oceano, como é o caso do Brasil. Há países que não têm saídas para o mar, vamos citar um aqui próximo da gente, como a Bolívia e o Paraguai, né? São países que não têm acesso ao mar. Então, o território é o espaço de domínio de um povo, de um grupo, de uma pessoa, por uma relação de poder. Um bom exemplo de território, então, seria o espaço territorial dos países, tá certo? Outra categoria geográfica que nós precisamos lembrar é região. O que é uma região? Região é uma porção do espaço geográfico que reúne características próprias, ou seja, ela possui características que outros espaços geográficos não têm. Então ela se difere de outros espaços a partir de determinadas características definidas a partir de determinados critérios. Para a gente poder entender, ficar bem claro, vamos lembrar o que nós estudamos nas séries anteriores, as regiões do Brasil. Existem duas principais formas de regionalização do Brasil que a gente estuda, que é as macro-regiões do IBGE, né? São as macro-regiões do IBGE, que são divididas, o Brasil é dividido em 5 regiões, de acordo com os limites fronteiriços dos estados, né? Que seria a região Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, cada qual com os seus estados, usando os limites entre os estados como fronteiras das regiões, né? Por exemplo, a região Sul pega todo o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A região Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Né? A região Nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Alagoas e Bahia. E assim por diante. Essas regiões, essas macro-regiões brasileiras, definidas pelo IBGE, têm como critério de regionalização separar os estados que apresentam características semelhantes. Quais estados que têm características semelhantes? E que características são essas? O IBGE adotou características naturais e características socioeconômicas, né? Características naturais e socioeconômicas para definir ali as regiões. Por exemplo, a região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul apresentam características naturais e socioeconômicas semelhantes. Por exemplo, são os estados, né, que têm climas mais frios, por estarem em latitudes maiores no Brasil. Né? São os estados com maior latitude no Brasil, então vão apresentar climas mais frios, vão apresentar o bioma da mata de araucária e vão ter um desenvolvimento econômico baseado na agropecuária, na agroindústria, né? Principalmente, não somente, mas principalmente essas atividades econômicas. Então, as macro-regiões brasileiras separam os estados do Brasil de acordo com suas características naturais, clima, relevo, vegetação e atividades socioeconômicas. A outra forma de regionalizar o Brasil, que são os complexos regionais, propostos lá pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger, ele separa o Brasil em apenas 3 regiões. Região amazônica,
região Nordeste e região Centro-Sul. Essas regiões, elas não respeitam os limites fronteiriços dos estados. Então acontece de um estado estar em duas regiões, parte dele em uma, parte dele em outra, como o estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais, a maior parte dele está na região Centro-Sul, mas o norte de Minas aparece na região Nordeste. Por quê? Porque os critérios utilizados para essa divisão, ou as características que separam as regiões, são outras, diferentes do IBGE, que são apenas as características históricos, culturais e socioeconômicas. Ou seja, levou-se em consideração apenas os aspectos humanos, da economia, da história, da cultura, e não os aspectos físicos. Então acontece que um mesmo estado apresenta características físicas diferentes, mas socioeconômicas também diferentes, e nesse critério ele foi dividido em duas regiões distintas. Ou seja, o Geiger, quando propôs essa divisão, ele não usou os limites dos estados como um dos critérios de regionalização, né? Ignorou que o Brasil era dividido em estados e apenas dividiu o território de acordo com suas potencialidades econômicas, históricas, culturais, ignorando as fronteiras estaduais, e não adotou como critério os aspectos naturais, como o IBGE fez, e assim então fez uma nova regionalização. Então vamos entender o que é região para a geografia. É uma determinada porção do espaço geográfico que possui características próprias que o diferenciam de outras porções, ok? E por último, né, a categoria que nós vamos analisar é o lugar. Lugar é uma categoria geográfica que nós usamos para nos referir a um espaço mais restrito, né? Um espaço mais local, como o próprio nome diz. O lugar. O lugar ele é único para cada grupo ou para cada indivíduo. Por exemplo, o lugar para uma tribo indígena é o espaço onde eles vivem, é a tribo, é a mata ou a reserva onde eles vivem. O lugar para uma pessoa que mora na cidade de São Paulo pode ser o bairro onde ela mora, ou pode ser a cidade, mas é aquele espaço com que o indivíduo tem intimidade, tem uma relação de pertencimento, né? Por exemplo, assim, a gente fala assim, ó, de onde você é? Como se eu pertencesse àquele espaço. E aí eu falo assim, ó, eu sou de Londrina, né? Como se eu pertencesse àquela cidade, né? De onde você é. Esse é o meu lugar. O lugar, então, é o espaço em que as pessoas têm relação de pertencimento, tem uma relação mais íntima. Você conhece aquele espaço com maior propriedade, com maior intimidade. E as suas ações, elas afetam aquele espaço de uma forma mais direta, né? As nossas ações individuais, elas impactam o espaço global, elas impactam o mundo todo de uma forma geral, mas ela tem um impacto maior no espaço local, onde nós vivemos, que é a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade, a escola que frequentamos, o clube, a igreja, ou seja, aquele espaço que nós frequentamos com maior assiduidade, que nós frequentamos com maior periodicidade e que nós temos uma ação mais direta e uma relação de pertencimento. Muito bem, essa foi a nossa primeira aula. Na próxima aula nós vamos aí estar desmembrando alguns exemplos, algumas características desses lugares, espaços, regiões e territórios, e também vamos falar de outros aspectos da nossa ciência, da geografia, como por exemplo, os instrumentos usados para a representação dos nossos estudos, que também segue essa linha do nivelamento das primeiras semanas de aula. Até a próxima aula.